Ai, dor. E aí galera, Eu sou o Murilo. eu sou o Leandro. Essa é a menor paciência. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto apenas. Um assunto muito polêmico, quase tão polêmico quanto mamilos. Talvez até mais. Vamos falar sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. Famoso Enem. É isso aí. O Enem, para quem não conhece, é uma prova que é realizada por muitos estudantes no Brasil inteiro, não no mundo, porque não tem essa prova no mundo, mas em Tanto que é exame nacional, né? em todo o território nacional existem alunos que fazem essa avaliação para ver se conseguem uma cadeira, uma bolsa, uma vaga nas universidades federais, que no Brasil são uma das mais conceituadas. Então, é uma prova constituída de 180 questões, entre elas matemática, português, física, química, biologia e redação, que vale metade do peso da prova. Então é uma prova bem difícil, bem cansativa, porque as questões são realmente muito grandes, o que leva muitos alunos a desistirem por cansaço. A prova é realizada em 2 dias. O primeiro dia é constituído de 4 horas e meia e o segundo dia 5 horas e meia de prova, Por causa da redação. porque demora, É, porque é uma redação é um processo difícil. demorada, é um processo bem largo. Bem lá. E hoje então nós preparamos uma coletânea, separamos as melhores pérolas do Enem e vamos contá-las para vocês. Calor é a quantidade de calorias armazenadas numa unidade de tempo. A floresta está cheia de animais já extintos. Tem que parar de desmatar para que os animais que estão extintos possam se reproduzirem e aumentarem seu número, respirando um ar mais limpo. A ciência progrediu tanto que inventou ciclones como a ovelha Dolly. O dia tem 24 horas, mas 8 delas são noite. Horas sem H. A alimentação é o meio de digerirmos o corpo. 1 tonelada pesa pelo menos 100 kg de chumbo. Lenin e Stallone eram grandes figuras do comunismo na Rússia. Os portugueses, depois que descobriram Fernandes de Noronha, assinaram tratados de Tordesilhas. A finalidade das cruzadas era passear pelo deserto em busca de aventuras. Na China, o presidente Mao Tse-tung continua vivo, apesar de morto. O piloto que atravessa a barreira do som nem percebe, porque não escuta mais nada. Cada vez mais as pessoas querem conhecer sua família através da árvore ginecológica. Apóstrofes são os 12 homenzinhos que comeram com Jesus e que Michelangelo bateu a foto. Quilograma é quando, após medir 1 grama, pesa 1 quilo. Hoje em dia, a taxa de corrupção cresce 80%. A taxa de honestidade cai 20%. E a taxa de incredulidade aumenta 100%. E ninguém faz nada. Como é que você pode falar isso sério? Moléculas de água, quando congelam, viram duréculas. Vasos capilares são aqueles pontinhos em que plantamos os pés de cabelo. Dom João VI era um ditador dinamarquês que impediu a Revolução Russa. O índice de fecundidade deve ser igual a 2 para garantir a reprodução da espécie, pois precisa-se de um macho e uma fêmea para fazer um bebê. Pode ser até 3 ou 4, mas 2 tá bom. Fica a dica. O metro é a 10.000.000ª parte de 1/4 do meridiano terrestre. E para o cálculo dar certo, arredondaram a Terra. O meio de transporte mais utilizado no deserto da Arábia é o tapete. Salve Aladim. E Jasmine. E para quem não sabe, ecologia é o estudo dos ecos. Isto é, da ida e vinda dos sons.
Então eu acho que essas célebres frases aqui do nosso célebre também Enem merecem ser aplaudidas. Produção? Vocês estão ouvindo essa palma no fundo? Essa palma com muito vigor. Foi Deus que fez. Diz oi, voz misteriosa. Diz oi. Com a boca! Quem contratou essa menina? Você. Você nasceu com ela. A geografia humana estuda o homem em que vivemos. Arafaquistão, um país que derrubou as torres e que tem como deus um tal de Bilac. Olavo Bilac. Ele tem medo de ficar preso no elevador, pois tem cleptomania. Eles roubam e negam o que estão fazendo. Simples legítimo. Homossexualismo, ao contrário do que alguns imaginam, não é uma doença, mas uma opção obrigatória para quem é gay. Viu? Proparoxítona é toda palavra que começa com P e termina com A. Os professores de português piram. De história, matemática, ginecologia. O nosso espaço ambiente, ele estava muito estragado e muito poluído, por causa que os outros não zelam pelo ar puro. O direito humano, para mim, tinha que ser igual para todos. Filósofo. Os chineses descobriram a pólvora, mas só usavam para fazer fogos como artifício. Era só uma desculpa. Era um artifício. É um artifício. E, em virtude disso, tivemos que pegar as pérolas das perguntas também, é claro. Não só perguntas, mas o que nós aprendemos com o Enem nesse ano de O 2012. que esse exame valioso trouxe para nós. A primeira lição, meus caros, é que depois da questão 50, preciso ler muitas vezes o enunciado para entender a pergunta e mesmo assim não entendo. Sabe o que eu também aprendi? Que para desligar o celular, você precisa tirar a bateria dele. Que química é a parte Chico Xavier da prova? Que posso me sentir famoso ao ser escoltado até o banheiro. Que a diarreia é frequente nas crianças do Belém. Que em 1824 só quem tinha renda líquida anual de 100 mil réis poderia votar. Ou seja, só o coronel do mato Ike Batista. KKKK. Que moscas, mosquitos, besouros, baratas, borboletas e grilos são do mesmo reino que a gente. Inexplicável. Essas últimas nós retiramos do blog Insônia. Então, tá aí, não nos processem. Por favor. Até porque vocês nunca verão o nosso vídeo. We love you. Esses resultados revelam a cada ano, mais e mais, como pobre está a cultura brasileira, como pobre está a condição da educação brasileira. O qual não se dá importância real ao assunto da educação. Você não pode crescer um país se a população não crescer junto. Não adianta você ter uma minoria que tem uma quantidade, um bom conhecimento cultural, uma boa base, se a população está lá no chão, na linha da miséria. É absurdo. E só comprovam também que a educação é para os mais favorecidos, para aqueles que têm dinheiro e podem investir em escolas particulares, que a escola pública, na verdade, só faz propaganda. Não é a educação de qualidade que todo mundo merece. Num país onde a educação é tão desvalorizada, as pessoas têm que começar a buscar essa educação dentro do próprio lar, dentro do próprio ambiente. E é assim, quem sabe, desenvolver um conhecimento maior. Porque esse movimento é muito particular, em que você tem que correr atrás, porque hoje em dia cada vez mais é exigido uma faculdade, duas faculdades, um mestrado, um PhD. Então é preciso que você corra atrás disso, que você se predisponha a estudar e realmente correr atrás dos seus sonhos. Em um país no qual um professor ganha 50 vezes menos que um deputado, um cantor ou um jogador de futebol, só pode ter algo muito errado acontecendo. Só pode ser brincadeira. E o nosso papel como cidadão é não deixar isso virar uma palhaçada. É correr atrás dos nossos direitos, porque afinal de contas,
político não é empregador, não é dono do país. Eles são funcionários públicos que devem obedecer à população, que devem satisfação à população. Então, se a população cobrasse, a política brasileira não ia ser tão ridícula como é. O povo não sabe o poder que tem.